O ex-deputado Coronel Tadeu, em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, expôs como o assassinato ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos mostra a força do crime organizado no país e a ausência de enfrentamento efetivo às facções. Coronel Tadeu apontou que era um fato conhecido que o advogado era alvo de facções e lembrou que o país tem entre 40 e 50 mil crimes dessa natureza por ano, grande parte dos quais cometida pelo crime organizado. Coronel Tadeu disse, e o governo ainda está querendo enviar ao Congresso Nacional uma PEC da segurança pública, que não resolve absolutamente nada para a segurança pública. O ex-deputado explicou, a polícia prende cada vez mais, mas a justiça solta. Ele comparou, estamos enxugando o chão com a torneira aberta. O ex-deputado alertou, a sensação de impunidade no Brasil é uma das coisas mais importantes na área de segurança pública. Ele lembrou que há registros de que nas últimas eleições o crime organizado investiu mais de 5 bilhões nas eleições para eleger vereadores e prefeitos. Coronel Tadeu alertou. Precisamos acordar, abrir o olho para que a gente possa mudar esse cenário quanto antes. E, por último, a nossa cereja do bolo, gente. Vocês ficaram sabendo que um homem foi assassinado dentro do aeroporto de Guarulhos? Isso aconteceu ontem. Ontem, durante o dia, eu não acreditei na notícia. Um homem foi assassinado dentro do aeroporto de Guarulhos. E por que será, né, gente? Bom, o nome desse homem é Antônio Vinícius Lopes Gritzbeck, um advogado. Só que é um advogado que a história ainda a gente não sabe direito, ou trabalhou com o crime organizado, ou tinha contato com o crime organizado. E ele foi jurado de morte se fizesse uma delação premiada para a justiça. E ele fez. Entregou nomes, entregou fatos, entregou documentos e entregou policiais também que estavam envolvidos com o crime organizado. Moral da história, ontem ele foi assassinado e ele já tinha avisado que ele era um morto-vivo ou um vivo-morto, dependendo do seu raciocínio. Os caras cobraram a fatura, cobraram mesmo. E ele então foi assassinado ali no aeroporto de Guarulhos, como eu disse ontem. Essa história, gente, é só para mostrar para todos vocês a força que tem o crime organizado nesse país. Olha só a que ponto chegamos. Só que esse Antônio Vinícius é um entre 40 mil, 50 mil assassinatos que ocorrem durante o ano no Brasil. É mais um. Muitos deles, e eu diria que até a maioria, são praticados pelo crime organizado. PCC, Comando Vermelho e assim por diante. E o governo ainda está querendo enviar para o Congresso Nacional uma PEC da segurança pública. Vocês viram isso? Qualquer hora eu vou comentar, qualquer hora, pode ser até amanhã mesmo, eu vou comentar com detalhes essa questão da PEC da segurança, que não resolve absolutamente nada para a segurança pública. Nós precisamos dar um jeito de colocar esses caras na cadeia. A polícia prende cada vez mais, mas a justiça solta. Nós estamos enxugando o chão com a torneira aberta. Como é que a gente faz para fechar essa torneira? Como é que a gente faz para colocar o sujeito atrás das grades de verdade para acabar com essa impunidade? A sensação de impunidade no Brasil é uma das coisas mais importantes hoje na área de segurança pública. É a briga do gato e o rato, só que o gato se livra o rato se livra da ratoeira. Ele consegue segurar a mola da ratoeira. Ele consegue, ou a mola está frouxa, né, ou ele consegue ter força suficiente para não deixar que a mola atinja ele. É incrível, né, gente? Olha o país que a gente vive. É essa a nossa luta. Eu sou profissional da segurança pública, trabalhei 30 anos na Polícia Militar e a gente vê o desespero que a população vive
infelizmente, com a presença do crime organizado e com a presença de bandido para tudo quanto é lado. Seja aquele ladrãozinho de celular, aquele ladrãozinho de relógio, que é só para tomar uma cervejinha, como os big gangsters. Gente, vocês viram a investigação que foi feita aqui em São Paulo e foi declarada aí pela imprensa, né? O crime organizado investiu nessas eleições de 2024 mais de 5 bilhões de reais para eleger vereadores e prefeitos. Vocês acham que o crime organizado está brincando? Não está, não. Então vamos acordar, vamos abrir o olho para que a gente possa mudar esse cenário o quanto antes. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes pelo Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. História para vocês muito interessante. Foi em 1961 que o Muro de Berlim foi construído. Alguém lembra disso? Alguém lembra dessa história? Bom, gente, a gente tem que voltar lá nos anos de 1940, na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, com o nazismo perdendo essa guerra, graças a Deus, mas isso custou a vida de milhões de judeus. E depois, no período pós-guerra, os Estados Unidos queriam reconstruir a Europa. E por outro lado, do outro lado, estava a antiga União Soviética querendo recuperar os seus prejuízos, que não foram poucos. Isso fez com que a Alemanha fosse dividida em duas partes: oriental do lado da União Soviética e a ocidental do lado dos Estados Unidos, cada um com seus interesses ideológicos e principalmente financeiros e econômicos. Bom, esse muro foi construído. Ele foi construído para quê, basicamente? Para separar as Alemanhas? Sim, mas também para não deixar que os alemães que estavam na Alemanha Oriental fugissem para a Alemanha Ocidental. Gente, não é para evitar que as pessoas viessem para cá, é para evitar que as pessoas fugissem. Assim como acontece em Cuba, onde o governo cubano não deixa que os cubanos fujam do território, assim como acontece na Venezuela, onde muitos estão fugindo para o Brasil ali por Pacaraima, foi assim também na Alemanha Oriental. Engraçado, né, gente? As pessoas fogem do regime comunista. As pessoas fogem do regime socialista.
Ninguém vai para lá. Então, às vezes eu fico me perguntando, que esses caras aqui estão defendendo o comunismo, estão defendendo Lula, estão defendendo o PT? Eu fico com dó desses jovens que gritam comunismo para tudo quanto é lado. Meu amigo, vai viver num regime comunista. Lá não vai ter iPhone para você. Lá não vai ter papai nem mamãe pagando a sua conta. Vai viver num regime comunista e tenta sobreviver. Depois você volta e me conta que eu quero ficar sentado com um balde de pipoca, só comendo a pipoca e escutando as suas histórias. Pois é, gente. Em 9 de novembro de 1989, hoje, portanto, faz 35 anos que o Muro de Berlim foi derrubado. Durou muito, mas as Alemanhas voltaram a ser apenas uma só Alemanha. Então, é uma história muito bacana quando a gente vê, mas tem muitas alegrias, muita tristeza, muito horror e muito terror. Buscando aqui nas histórias, 5 mil pessoas conseguiram fugir. 5 mil, apenas 5 mil. Porque quem tentasse transpor o muro era fuzilado. Se o soldado alemão conseguisse acertar o tiro, bau, você já era. Isso era, né, a Alemanha Oriental, graças a Deus, que era conduzida por um regime comunista da União Soviética. O muro foi derrubado por um acordo entre as autoridades das duas Alemanhas, dia 9 de novembro de 1989. Portanto, hoje, 35 anos e hoje a Alemanha é uma potência mundial. São cerca de 60 quilômetros, acho que é mais, 60 quilômetros de muro, mais não sei o que de cerca. Eu sei que cobria toda a fronteira das duas Alemanhas. Bom, dito essa história, vamos falar de política? Vamos lá? Primeira coisa, gente, Davi Alcolumbre e Hugo Motta praticamente se consolidaram como os próximos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Pro lado do Senado, a senadora Elisiane Gama parece que ainda vai arriscar a candidatura, assim como o astronauta Marcos Pontes. Então, eles vão ter adversários, mas eu acredito que não há muito mais o que fazer. Já está consolidada a vitória do Davi Alcolumbre, que deve ter alguma coisa aí entre 60 e 65 votos, ou até mais. Pelo lado da Câmara dos Deputados, o Hugo Motta também está muito bem posicionado. Hoje, a gente tem um número aqui, 385 deputados já declararam apoio para o Hugo Motta. E temos mais cerca de 100 deputados que poderão apoiar. São partidos como o PSOL, o Avante e por aí vai, que ainda não disseram. O União Brasil ainda está pendendo o apoio por conta da candidatura do Elmar Nascimento da Bahia, e o PSD, que tem 44 votos ali no PSD, também ainda não definiu por conta do Brito, Antônio Brito, que é deputado federal da Bahia. Aliás, curiosidade, né? Os dois adversários do Hugo Motta são da Bahia. O Elmar Nascimento, que é do União Brasil, e o Antônio Brito, que é do PSD. Mas praticamente está consolidada a vitória do Hugo Motta, não tem muito mais o que fazer. Como eu disse alguns dias atrás, é saber de quantos votos o Hugo Motta não terá, ou com quantos votos ele vai ganhar. Será que ele vai fazer mais votos que o Arthur Lira? Eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, isso é extremamente importante. Falando um pouquinho só de economia, gente, que é muito importante a gente dar um esclarecimento para todos vocês. Agora, no final do ano, começam as contratações de trabalhadores eventuais, né, nesse período de Natal, muita gente gastando o 13º, né? Eu espero que o comércio possa vender bastante, né, para mostrar a sua força, porque o comércio é o final da linha, né? Nós temos a indústria no meio, temos os serviços que fazem parte disso.
Então eu torço muito para que nesse Natal as pessoas possam ter oportunidade de comprar um presente de Natal para os seus familiares, para os seus amigos, porque isso gera emprego, isso ajuda demais a economia. A única coisa que me deixa triste nessa história toda é que, infelizmente, de cada R$10 que você gastar, de R$3 a R$4 vai lá para Brasília, e aí, infelizmente, eles não vão gastar esse dinheiro com a responsabilidade que você gasta o seu dinheiro. Aí sim eu fico triste. O governo com certeza vai ter um aumento de arrecadação, mas infelizmente esse dinheiro ele não é feito um bom uso, e aí fica a minha tristeza. Mas eu torço pelo seu emprego, eu torço que após o período de festas você seja contratado pela loja que você estiver trabalhando, porque isso sim é o que vale.